Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui o que acontece com o Facebook. Tranquilo, foi. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal da rádio. Sejam todos muito bem-vindos. Desculpa o atraso aí, nós vamos para um problema de internet aí, Facebook. Mas glória a Deus, já estamos no ar. Deixa eu desligar meu celular para não apitar, não fazer barulho, não atrapalhar. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aí interrompemos então, como de costume, a transmissão pela Rádio Hebron, né? E nós ficamos aí com vocês ligadinhos aí durante uma hora. Recados, vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho sobre o aplicativo da rádio. A rádio é a rádio da Hebron, né? Então nós temos um aplicativo próprio, aí você baixa no seu smartphone. Aqui tem o sistema Android, baixa o aplicativo, você consegue salvar os louvores, consegue compartilhar, tem algumas facilidades que você tem no aplicativo, além do que a rádio Hebron você consome menos internet porque você não tem não transmite o vídeo, né, e só o áudio. Então, para quem usa dados móveis, é uma maravilha. Né? Quem não tem Android, tem o iPhone, por exemplo, aí não tem jeito, tem que entrar no www.radiohebron.com.br. Você entrou lá, o aplicativo aí, logicamente o site é um pouco diferente do que o aplicativo, você não tem as mesmas facilidades. Dá para você colocar, ouvir, né, fechar a tela, continuar ouvindo, mas não tem como você baixar e nem compartilhar. Você compartilha só o link, né, do site. Amém? Então, o único empecilho é esse. Telefone da rádio aí para vocês, telefone da Hebron aí para vocês da rádio é o 11 970 13 8161. Tá fixo aí para vocês, já tá no rodapé aí. Então, quem precisar falar com a gente da Hebron, fala comigo, o bispão, a bispa, você entra aí no WhatsApp da igreja, não dá para atender o telefone por lá, né? Só o WhatsApp mesmo, e aí a gente vai conversando com vocês, precisam, a gente liga para vocês. Amém? Glória a Deus. Pessoal do Facebook, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Aí, mas já eu, conforme vai entrando, eu vou dando boa noite para o pessoal, aí já falo com todo mundo, se puder, eu falo o nome de todos aí. Amém? Vamos falar como que foi aí a semana passada, pessoal. Bom, sexta-feira. Sexta não, semana passada. Hoje é quarta, né? Estou achando que hoje é segunda. Olha só onde eu estou. Segunda-feira nós ministramos lá de Mogi. Então, grande bênção lá na casa do Maurício, né? Aniversário da Valéria, aniversário de casamento deles. Nós transmitimos a luz da palavra de lá, diretamente lá de Mogi. Então, eu queria agradecer a hospitalidade, agradecer, você deu espaço lá. Então, o estúdio da Hebron foi em Mogi na segunda-feira. Glória a Deus, grande bênção. Começamos o livro de Juízes na segunda-feira, fomos até o livro, capítulo 3, então hoje nós vamos ir no quarto capítulo até o sexto, se tudo correr bem, nós vamos aí andar mais 3 capítulos interessantes aí no livro de Juízes. Eu vou falar um pouquinho sobre o livro já. Deixa eu comentar outra coisa com vocês, pessoal. Agenda da Hebron. Segunda a sexta-feira nós temos palavra do dia com a bispa, todo dia, 8h30 da manhã, enquanto marcado. Você vai trabalhar, você vai fazer suas coisas, fica em casa, coloca o fone de ouvido, recebe a palavra que vai reger o teu dia. Então não saia de casa sem ter a palavra, ou pelo menos vá trabalhando ouvindo a palavra, né, para que você tenha a palavra que vai reger o teu dia. Na palavra do dia, todos os dias, das 8h30 até as 10, 10h30 no máximo, já acabou, você já sai alimentado. Amém? Isso de segunda a sexta-feira. Segunda, quarta e sexta, nós temos a luz da palavra comigo, às 18 horas. Então, segunda, quarta e sexta, das 18 até as 19, 19h10, nós temos um encontro marcado. Nós vamos estudar a Bíblia, lendo a Bíblia de uma ordem cronológica, super tranquilo, devagar, assim, num ritmo aí que para todo mundo entender de boa. Então, nós vamos estudar, já estamos no livro de Juízes, aí já começamos em Gênesis, já avançamos bastante. Semana que vem devemos terminar esse livro, que é um livro curtinho aí. Então, essa semana que vem já termina o livro de Juízes, então não perca nenhum programa. Se perdeu, se atualiza, aproveita o final de semana, o sábado, domingo, entrega a tua oferta, lembrando que o programa é 1 hora por dia. Né? Se a gente for entregar a nossa oferta, presta atenção no que eu vou falar agora. Se você for entregar uma oferta de 10% ao Senhor do teu dia, do teu tempo, você pode ter certeza que ela vai ouvir a luz da palavra e a palavra do dia, que vai dar em 2h30 mais ou menos. Então, eu falo de 2h40, certo? 10%, se eu estiver errado, 10% de 24 horas do teu dia. Então, dá tranquilamente para você entregar a sua oferta. Primeiro, recebi o alimento. Segundo, estudei aquilo que diz a Escritura. Nós vimos aí no livro os últimos livros aí, Números, Levítico, Deuteronômio, o quanto era importante, o Senhor deu importância e falou muito para se guardar os mandatos, se guardar os estatutos, os seus preceitos,
Então, tudo isso nós vamos guardar de que forma? Aprendendo. Então, eu preciso aprender, porque a Bíblia, a palavra nos diz que nós pecamos por falta de conhecimento, né? Então, vamos aprimorar, vamos conhecer para que a gente não peque, não faça nada por falta de conhecimento, pelo contrário. Então, à luz da palavra é isso aí. Então, segunda parte, nós temos encontro marcado. Amém? Terça e quinta, o que nós temos? Nós temos hashtag prefiro crer. Ontem nós tivemos aí, né, de terça-feira é às 19h30, tivemos o testemunho da Rosângela, ela deu testemunho daquilo que a Hebron fez na vida dela, é um programa de testemunho. Então ela falou o que a Hebron fez na vida dela, ela está na Hebron desde 2 de abril. Ela contou aí, contou ontem, está fresquinho na memória aí, ela contou desde o dia do aniversário dela, que foi dia 2 de abril, ela contou a história do que ela já viveu na Hebron. Então, eu estou vendo aí, praticamente 6 meses aí, olha o que ela já viveu na Hebron. Ela contou aí grandes coisas na família, filho, filha, genro, todo mundo vivendo. Então, ela tem um testemunho extraordinário. Então, eu convido você a estar ouvindo e depois você venha contar o seu testemunho também no Prefiro Crer. Legal? De quinta-feira, nós temos também Prefiro Crer, só que no outro horário, né? De terça-feira é feito às 15 horas. De terça, por conta de quem trabalha, né? Então, é o testemunho de noite. De quinta, não. De quinta é às 15 horas. Toda quinta-feira, às 15 horas, tem Prefiro Crer. Acabou o Prefiro Crer, a pessoa vai contar o testemunho, a mesma coisa de terça-feira. Porque aí você vai lá, dá uma descansada, às 7h30 da noite, nós temos um propósito que o Senhor deu para a bispa das mulheres conectadas em Cristo. A bispa tem ministrado, ministrou já 8 mulheres aí, extraordinárias, Joquebed, Diana, Rebeca, Débora, Maria, a última agora, mulher de fluxo de sangue. Olha, a bispa ministrou várias mulheres. Aliás, cada vez mais agora vai ficando mais apertado com respeito a mulher essa que a bispa vai ministrar amanhã. Hoje ela deu aí o que ela gostaria de ministrar, né? Mas enfim, que talvez pudesse ministrar. Mas o Senhor não tinha confirmado nada para ela. Então amanhã temos mais uma mulher que ela vai ministrar, como você está. O programa leva o nome Mulheres Conectadas, mas todos os homens têm participado, eu tenho participado, a gente tem participado da palavra para todos. Amém? Na verdade, só o nome para chamar as mulheres, que é o projeto que começou em Hebron com as Mulheres Conectadas. Amém? Então, venha participar conosco toda quinta-feira, às 19h30. Sexta-feira, aí também agenda cheia. Nós temos programa de manhã com a bispa, à tarde comigo, à noite às 18 horas comigo. Terminou, toma um banho, já descansou um pouquinho, às 21 horas, nós temos Gospel Night. Então, o programa aí com o bispão, o programa do bispo. A bispa tem participado com ele aí também. Tem palavra, além de você ouvir o louvor. Então, você tem aí 1 hora, 1h30 de adoração. Vamos louvar todos os ritmos. Lembrando que na Hebron nós tocamos, a Rádio Hebron toca todos os ritmos. Não tem essa, mas sertanejo gospel não toca, samba gospel não toca. Até ópera nós cantamos aí, eu pedi inclusive, né? De um tenor e cantando com um remix do DJ MB7. Então, fantástico. Então, tocou semana retrasada. Então, assim, todos os ritmos eu convido você para sexta-feira conosco às 21 horas. Super 10 aí, 1h30 passa tão rápido, você nem percebe. Louvando e adorando, e ainda sai com uma lambuja aí, né? Ainda sai com presente. Para mim é um presente, né? Porque além do louvor, né, da adoração, o Espírito Santo de Deus habita no meio dos louvores e você ainda sai com uma palavra que o bispo traz. Então, convido você a estar conosco sexta-feira. Amém? Domingo nós temos o quê? Culto, né? Todo domingo nós temos culto. Esse agora foi de Santa Ceia, que era término de jejum. Nós tivemos o relógio de oração mês passado, semana passada. Um dos propósitos maiores da Hebron, né, que praticamente começou a Hebron, o propósito inicial foi justamente do relógio de oração. Então você fica 1 hora na presença do Senhor, louvando, adorando, ouvindo a palavra, né, você vai clamar, vai se derramar na altar do Senhor. Então, um presente que o Senhor nos deu, e isso tem transformado a vida das pessoas. Por quê? Porque a pessoa entra lá no relógio de oração, começa, eu não sabia como orar, e vai ver que você está conversando com o teu pai. Então, quer dizer, vem o louvor, vem a palavra, você ouviu a palavra que vai ser ministrada no relógio, que vai edificar a tua vida, que vai reger o teu mês. E aí o que acontece? Logo na sequência, começam os louvores, está criando um ambiente de adoração, começou a preparar um ambiente de adoração, você ouvir mais 10, 15 minutos de louvor, você vai entrar na tarde e você fala assim, aí você coloca os seus pedidos, paizinho querido, e aí você fala com o teu pai. Então, encontro marcado com o Senhor, tem às 6 horas da manhã, ao meio-dia, horários específicos, o Senhor que determinou, não foi eu, não foi a bispa, né? Não fomos nós, o Senhor que determinou os horários. Então, às 6 da manhã, ao meio-dia, aliás, à meia-noite, começa à meia-noite, né? Que é o primeiro
dia, né? Na verdade, meia-noite, 6 da manhã, meio-dia, às 18 horas, né? Às 6 horas da tarde. Então, nós temos aí 4 horários para você escolher o horário que é melhor para você, né? Eu abro à meia-noite, bispo às 6 horas da manhã, bispo ao meio-dia, e às 18 horas nós vamos revezando entre nós, e como eu tenho um programa, não dá para fazer todos os dias, mas a gente vai revezando entre a gente aí. Então, um propósito extraordinário da Hebron, que foi quando começou a Hebron aí com o relógio de oração. Então, convido você a participar. Essa semana começou hoje, propósito da família. O povo também tem experiência com o propósito da família, né? Palavra direcionada para a tua família. É uma semana onde a bispa já nos ministrou que é uma semana de revolução. Então, até o bispo falou de 360 graus, muita coisa para acontecer. Mas eu preciso estar ligado, né? Para mim receber a bênção, eu preciso estar no lugar certo, eu preciso saber ouvir a voz de Deus. Uma das coisas que nós aprendemos à luz da palavra é que, primeiro, eu tenho que ouvir a voz de Deus, porque eu ouço, estou no lugar onde o Senhor está falando. Como é que o povo fazia lá que eu ministrei para vocês no livro passado aí? O Josué, eles iam para Siló, não é? Lá se congregavam, lá ouviam as instruções do Senhor, lia-se os estatutos. Então, como é que eu vou receber a palavra? Lá no relógio de oração, nos propósitos. Cada propósito é direcionado para uma área. Nós temos um propósito também financeiro. Então, você vê, o Senhor deu estratégias para você, porque é o sobrenatural. Só que eu preciso o quê? Ouvir, obedecer logicamente. O que o Senhor falou para Josué? Ser forte e corajoso, medita na lei de dia e de noite, que você vai prosperar. Ele prosperou ou não prosperou? O Senhor falou, o norte, o sul, o leste é o seu limite. Quer dizer, até isso o Senhor falou para ele. Então, a receita para esse bolo da prosperidade, não fala prosperidade nenhuma, para a gente viver bem. Prosperidade não está totalmente relacionada financeiramente, hein, pessoal? Não se esqueça disso. Quando a gente fala de prosperidade, não é só área financeira. Eu não tenho enfermidade batendo na minha casa, não tenho enfermidade me assolando, não tenho área sentimental assolando, não tenho área profissional assolando. Essa é a prosperidade. Você não tem nada disso e ter tua família, né, diante do altar do Senhor. Saber que por mais que a enfermidade ou qualquer situação bata na tua porta, você tem uma palavra que vai te fazer vencer, passar por tudo isso, que aquilo vem para te habilitar e te capacitar. Então, essa é a diferença do servo de Deus que tem palavra, né? Ou você pega o pessoal do mundo aí que recebe uma sentença, o camarada já entrega os pontos antes. Por quê? Porque não conhece o Senhor de com ele andar, aí ele vai dizer o quê? Vai entregar a vida. Se Jó fosse fazer o que aqueles amigos dele queriam, o que ele tinha feito? Se acertado chorando, falou assim, me mata. Eu vou me matar, vou amarrar a porta e vou pular, porque perdi tudo que perdi. Olha o que Jó perdeu, mas não, né? Ele aprendeu a conhecer o Senhor de como ele andar. E nós precisamos aprender a conhecer, ter essa experiência com o Senhor de como ele andar, e parar de só ouvir. Mas como é que nós temos tudo isso? Com experiências. Então eu preciso saber como é que resolvo as situações da minha vida. Às vezes, imagina você falando para o Senhor, Senhor, olha, a minha vida hoje aconteceu isso, isso, você fala assim, poxa, olha, de manhã eu dei a palavra para você, você escutou? Era justamente para resolver esse problema que você está tendo agora. E aí é como se a gente tivesse, né? Se o Senhor tivesse dado uma ferramenta para você usar na hora que aquela situação acontecesse, você fosse consertar, só que você não pegou de manhã, você saiu apressadamente, não deu para você pegar aquela ferramenta que você precisou durante o dia, não tem. Aí você precisa, né? Dar toda aquela volta, você perde um tempão, por quê? Porque você não se preparou. Então a palavra é para nos preparar para esse dia mal, para nos preparar para todas as situações. Então, a luz da palavra, por exemplo, é conhecimento, para que você tenha bagagem para passar por todas as coisas. Nós vamos entrar agora, então, só finalizando o propósito que eu estava falando, o propósito da família é você ter a sua família abençoada, saber aquilo que Deus quer fazer na tua família, a estratégia que Ele vai dar para a sua família vencer essa situação. Então, começou hoje e termina sexta-feira, tem amanhã e sexta. Então, tem o WhatsApp da igreja, se quiser qualquer tipo de informação, entra aí no 11 970 13 8161. Qualquer tipo de informação, você entra no WhatsApp da igreja aí que nós vamos dar a instrução para você. E depois nós temos o propósito dos salmos também, que é outra experiência extraordinária. Como eu já falei muito, semana que vem eu falo do salmo. Sexta-feira eu falo sobre o propósito do salmo. Amém? Então, só recapitulando, pessoal, abram suas Bíblias aí no capítulo 4 de Juízes. Eu vou orar e aí a gente começa a conversar um pouquinho mais sobre o que eu vou ministrar hoje. Amém? Então, encurvem suas cabeças, fechem os olhos e vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos abençoe nessa noite para receber esse alimento espiritual. A escritura é alimento espiritual. Então vamos orar em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, te agradecer por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai. Nos visita poderosamente nesta noite, Senhor, nos limpa, nos purifica de todo o pecado, que possamos entrar na Tua presença limpos de mão, puros de coração, Deus, em nome de Jesus. Abre a nossa mente, que possamos nos esvaziar de todo o nosso eu nesta noite, Pai. Tira todo o cansaço depois de um dia de trabalho, Pai. Tira a sonolência, Pai. Tira toda a comichão dos nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua voz, Pai.
Fala conosco nessa noite, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir, aquilo que precisamos aprender nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Visita cada um que está conectado online, aqueles que vão ver depois da retransmissão da mesma forma, Pai, em nome de Jesus. Que eu diminua cada vez mais nessa noite, o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus. Usa a minha vida, a minha voz, a minha imagem, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, Deus, na minha vida e na vida dos teus servos, a honra, a glória e o louvor é meu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, pessoal. O que eu falei para vocês na segunda-feira? Nós começamos o livro de Juízes. Então, só fazer uma recapitular rapidinho. Nós vimos no livro de Josué. Então, primeiro, Moisés morreu. A situação para Josué um pouco mais complexa. Porém, o povo ainda obedeceu a Josué e Josué venceu aí. Não obedeceram na íntegra. Por que não obedeceram na íntegra, bispo? Você está falando isso? Porque o Senhor tinha dado muitas outras terras, ou seja, toda Canaã, não foi toda Canaã conquistada. E nós lemos na segunda-feira que fala sobre as terras não conquistadas pelo povo. Aquelas terras não conquistadas eram terras que o Senhor tinha dado para eles, só tinham que tirar o torceiro de lá, mas o Senhor não deu. Só tinha que tirar o camarada de lá, ué. Esse era o papel do povo, ir lá, guerrear e tirar de lá. Como fizeram com Jericó, pegaram os despojos, tudo isso. Né? No caso de Jericó, pegaram os despojos sem poder. Mas as outras cidades, de Ai, Betel, todas as outras cidades, o que era? Vai pegar os despojos e vão ficar para eles. E os despojos naquela época, eu disse para vocês que era muita coisa. Um dos reinos lá pegaram mais de 600 mil cabeças de gado. Né? Então era muito importante os esportes, porque além deles conquistarem a terra, ia trazer prosperidade financeira. Por quê? Porque estava trazendo gado, estava trazendo, né, opções de negócios para o povo. Então era muito importante. Não obedeceram na íntegra, por quê? Não conquistaram todas as terras e mais. Uma das coisas também muito importante, talvez até mais importante do que não ter conquistado todas as terras. Porque às vezes você não conquistar uma terra é uma coisa, agora você conquistar a terra e não cumprir, né? E aí é o que eu ministrei para vocês bastante na segunda-feira, a meia obediência vai trazer dor e você vai ter problema lá na frente. O povo não obedeceu na íntegra, que era porque tinha que eliminar todo o povo e tomar posse da terra, mas não tomaram posse da terra, não mataram todos eles e alguns justificaram que nós vamos deixar os caras trabalhar como escravos, né? Para nos servir e também vamos pagar tributo. Não, que maravilha, só que a questão não era só essa. Né? Primeiro, a prosperidade, eles não precisavam disso para a prosperidade, o Senhor tinha prometido essa prosperidade para eles. Falou que a terra manava leite e mel, então não tinha que se preocupar com isso, em receber tributo do povo estrangeiro. Agora, pelo contrário, trouxe. Por que foi muito pior? Porque deixou contaminação, ficou povos que adoravam outros deuses e a contaminação foi enraizando no meio do povo. Foram nascendo novas gerações, não conheciam o Senhor, não sabiam da história e cada vez foram mais se distanciando do Senhor. Então, no livro de Juízes, uma das coisas que a gente mais vai ver é o quê? O povo vive 10 anos, 20 anos, 30 anos muito bem, 40 anos de paz, acho que foi o maior período que eles tiveram no livro de Juízes, só que começam a fazer coisas erradas, e aí o Senhor coloca eles na mão dos inimigos, para os inimigos, os opressores, né, fazer o que fizeram com eles. E aí eles são oprimidos por um tempo, até que o Senhor vai lá, levanta, o povo clama, chora, o Senhor levanta um novo juiz, e esse juiz que não tinha mais Josué, né, Josué morreu. Aí você vê que agora a falta do líder, o quanto um líder é importante. Falei muito para vocês também, depois você vê aí de segunda-feira, o quanto era importante, hoje no nosso caso, esse líder, que é o sacerdote da igreja. Às vezes você está achando, mas eu consigo andar sozinho, pô, também achou que eu conseguia andar sozinho. Era fácil, não. O papel do líder, né, como era de Josué, como foi de Moisés, não era um papel simples de se fazer, não. E hoje, para um sacerdote, também não é, porque muitas vezes, a maioria das vezes, nós temos que chamar a atenção das pessoas, sendo que a gente acha que é gostoso chegar com a mão na família, você está pegando um caminho aí, foi de trazer dor. Não é, mas a gente sabe, somos habilitados, que já passamos por isso, já lidamos com outros casos, e nós estamos fazendo o quê? Para que você não passe por aquela dor. É como um pai fala para o filho, filho, não vai por aí. Quem tem filho sabe do que eu estou falando, não vai por aí, porque isso vai trazer dor, né? Vai trazer um caminho longo. Então, o que acontece? Hoje é a mesma coisa com o sacerdote da igreja. Ele está lá para quê? Muitas vezes vai ter que falar com você aquilo que você não gostaria. Moisés teve que falar várias vezes com o povo aquilo que talvez ele não quisesse. Quantas vezes ele chegou para o Senhor e falou, olha, Senhor, é difícil demais para mim. Olha, o Senhor não pode me trazer mais gente para ajudar? Ele já começou a caminhada dele falando sobre isso. Aí o Senhor falou, bota Arão aí. Bota Arão que Arão vai te ajudar. E aí logo na sequência, vai estar difícil demais. Aí o sogro dele, Jetro, ainda deu, olha, faz o seguinte, eu sei que a tarefa sua não é fácil,
Pega aí os cabeças, aí, uns príncipes, aí, escolhe os camaradas de cada tribo aí, né? E coloca esses caras para resolver os problemas maiores, porque era muita multidão. Eles vão resolver os problemas menores e você fica concentrado com os problemas maiores do povo de Israel. Então não era fácil. Então não pense você que é fácil ser sacerdote hoje. Nos dias de hoje não está nada difícil do que era, porque o povo murmura. Só que naquela época talvez murmurasse se você lá batesse na porta de Moisés e contasse para ele. Hoje não, o pessoal fala pelas suas costas, murmura por aí, e a gente tem que continuar orando, porque o meu papel é orar, não é ficar apontando o camarada. E Moisés fez o quê? Mesmo quando o povo talvez não merecesse, Moisés intercedeu pelo povo. E esse é o nosso papel. Então não pense que é fácil. Às vezes você olha o camarada, puxa, a pessoa olha, mas eu vou orar lá, porque o meu papel é orar. Amém? Então aqui, nós vimos aí alguns reinos, né? A gente viu falando aí no capítulo 2 e 3 sobre Otiniel, que tinha livrado o povo, né? Venceu uma das terras. Fala sobre as terras não conquistadas no capítulo 1, então tudo isso nós já vimos. Agora começa a entrar no outro patamar. Então a gente viu a opressão aí, o povo passou 8 anos de paz e no capítulo 3 finalizou como? Depois de Sagar, filho de Anate, feriu 600 homens dos filisteus com uma armadura de bois e também ele libertou a Israel. Então tiveram 8 anos de paz. Vamos ver como é que começa o capítulo 4 aí, só para vocês entenderem. Vamos ler do versículo 1 até o 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eude. Eude foi o último, né, que foi levantado como juiz, que libertou o povo da escravidão. Ele libertou o povo da escravidão, da opressão do inimigo. Ele libertou da mão dos filisteus, depois e tal. E eles tiveram 8 anos de paz. E o que acontece? Depois de 8 anos começaram a fazer o que era mal de novo. Então volta para a opressão de novo. Vamos lá. Entregou o Senhor as mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do exército, o qual então habitava em Arosete, Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então, nós temos uma informação. Olha só, tiveram 8 anos de paz, tudo muito bem, começaram a se afastar novamente do Senhor, que era natural, e é o que eu falo nesse livro. A gente fazer muito paralelo com os dias de hoje. Não é assim? Nós caminhamos muito bem com o Senhor, as coisas começam a prosperar, vai indo maravilhosamente bem. Aí o que a gente faz? Agora eu tenho dinheiro, o Senhor me abençoou, agora eu tenho uma esposa, eu tenho um esposo. Aí o que acontece? A gente começa a se afastar do Senhor, começa a ver os compromissos, nós vamos tirando, e aquilo que era compromisso, que nós assumimos muitas das vezes, fizemos inclusive propósito com o Senhor, nós vamos nos desviando e vamos deixando de fazer tudo isso. E quando você se afasta do Senhor, o que vai acontecer? Inevitavelmente, você vai parar de plantar aquilo que deveria plantar e começa a plantar outros tipos de coisas. E mais hora, menos hora vai vir a colheita. O que aconteceu? O povo começou a fazer o que era mal, qual que era a colheita? Ficaram 20 anos sendo oprimidos pelo rei Jabim, aí, que era rei de todo Canaã, né? De Canaã. Então, presta atenção aqui, 20 anos de opressão. Era fácil? Não, era fácil. 20 anos de opressão, o que é isso? Então, presta atenção. Aí, o que acontece? Uma vez que vai tudo mal, eles começam a clamar, pedindo ao Senhor que o Senhor mandasse ajuda para eles. Ou seja, talvez uma nova geração. Só que aqui o que acontece? O Paulo vivia 120 anos, 130 anos. Então, sabia muito bem. Deixou de servir ao Senhor, mas conhecia o Senhor já. Porque viveu 8 anos de paz, conhecia o Senhor. Mas deixou os caminhos para andar no caminho mal. E aí passou 20 anos de opressão. Detalhe. O Senhor estava entregando eles, a um rei que foi levantado em uma cidade que já havia sido destruída nos tempos de Josué. Então, olha aqui o que acontece. No livro de Josué, no capítulo 11, eles destruíram essa cidade. E aqui está levantando um rei, um outro rei que não é... Primeiro que nessa época não tinha rei em Israel. Então, começa por aí. Então, levantou um outro camarada que ergueu lá um novo reino. O que o Senhor tinha dado de determinação? Que eles deveriam ir lá, queimar, destruir tudo, pegar os despojos e ali, depois ia ser distribuído para uma nova tribo. O que nos mostra que nenhuma tribo assumiu ali aquela terra. Senão o camarada não tinha erguido lá um novo reino. Então presta atenção. Mostra que a Azor foi reconstruída,
porque os hebreus não habitaram nela. Então o povo não tomou posse. E muitas vezes é igual a gente, o Senhor nos dá uma bênção e nós não tomamos posse. Aí o que acontece? Pô, tem um monte de gente que não toma posse da sua bênção. E tudo que o inimigo quer é que você não tome posse da sua bênção. Quando você não toma posse, alguém vai tomar. Satanás vai negociar e dar para outro. Só que a única diferença é que Satanás, a gente já sabe como é que é, né? Se acha que ele está te dando, é igual o cartão de crédito. Aqui ele está dando a fatura para pagar. E aí Satanás vai mandar a conta para você pagar. Então preste atenção aí. Israel não tinha acesso nessa época a carros, né, de ferro, não tinha acesso a ferros, nem meios de produzir esse tipo de metal naquela época. Então, aqui o rei está dizendo que tinha 900 carros de ferro. Então, era algo assustador para o povo de Israel. Eles não tinham acesso a nada disso ainda. Estavam chegando lá, assumindo alguns reinos e coisa e tal, mas o povo cananeu já estava nas terras, né? Afinal, eles tinham que desapossar os camaradas de lá. Então, eles tinham acesso a algumas coisas que o povo de Israel não tinha. Então, era uma guerra aqui para se enfrentar, uma guerra difícil. Por quê? Vou enfrentar um camarada que tem carro de ferro, não sei nem o que é isso direito. Então, presta atenção aí. Vamos ler agora Débora, né? Débora, Baraque, livra-nos. Vamos ler o capítulo, versículo 4 até o 6. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela pendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo, para ela julgar, para ela definir o que se fazia lá. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, de Naphtali, e disse-lhes: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Então aqui ela falou, chamou Baraque, falou: Baraque, o senhor já não falou para nos dar a vitória lá? Pega lá, junta 10.000 homens lá da tribo de tal, e vai lá para essa guerra aí. Só que veja, 10.000 homens contra 900 carros de ferro. Então poderia ter mais homens, mas eles tinham um armamento que o povo de Israel ainda não conhecia e que não tinha habilidade para lidar, inclusive, com isso. Então era uma guerra, olhando a grosso modo aí, talvez desleal. Né? Não tinha uma briga ali de igual para igual, ou com a mesma quantidade de homens ou não. Era uma guerra difícil de se enfrentar. Então acontece, aí Baraque chega para ela, e Débora faz o quê? Débora foi a única, inclusive, a única mulher juíza entre os juízes de Israel. Por quê? A mulher normalmente era delegada o quê? Plano inferior aos dos homens. Na estrutura de Israel, a mulher não tinha, né, esse poderio, né, ela não tinha essa autonomia, como foi dada aqui para a juíza Débora, que a lei de juíza ela profetiza, como eu acabei de dizer para vocês. Ela profetiza. Então, uma mulher naquela época era praticamente submissa ao homem. Tanto que o homem tinha mulher, tinha concubina, tudo aquilo que era permitido naquela época. Então, veja bem, uma mulher aqui com autoridade como tinha essa mulher, né, não cita, só cita que ela era Débora, profetiza, mulher de Lapidote, só que era mulher do camarada. Talvez, segundo os estudos, ele até fosse um profeta também, mas a mulher aqui é citada, não se fala mais da de Lapidote, mas se fala dela, né, que ela ficava debaixo da palmeira lá, e ali ela ia resolvendo algumas situações. Quando você vê a Bíblia, você vai buscar os estudos, você vai ver que é igual profetas. Você fala assim, se achar morrer um profeta sobre o outro, não é igual o Eliseu, nós vamos ver isso lá na frente. Tem profetas que eles tiveram no mesmo tempo, só que lá na frente nós vamos ver que o povo de Israel é dividido entre Israel e Judá, são dois povos, são divididos. O mesmo povo, mas é dividido em duas partes aí, A e B, porque Israel e Judá, eles vão ficar separados aí, né? Depois de Salomão. E aí o que acontece? Naquela época tinha profetas na mesma época lidando com o povo, porém um em Judá e outro em Israel, porque a população era muito grande. Não pense você, é como se tivesse um camarada, por exemplo, vamos dar um exemplo aí, um profeta em São Paulo e um profeta lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Ou lá em Minas, lá na Bahia, entendeu? É mais ou menos isso, só para você entender. Então, não é que o profeta Isaías está num lugar, Jeremias está em outro, não é nada disso. Cada profeta tinha que cumprir uma missão que o Senhor determinou. Né? Mas, às vezes, a gente vai ver que alguns julgavam no mesmo tempo, só que em locais diferentes. Só para vocês entenderem aí o raciocínio. Tá bom? Então, o que acontece? Aqui em Baraque, ela fala para Baraque, primeira coisa, Baraque, ó, o
o senhor não mandou tomar os homens aí, 10 mil homens, e ir para essa batalha? Então o cara fala com ele. Mas, uma coisa importante, que essa mulher era conhecida, era tão conhecida, que levou o povo, não só o povo, mas a Baraque até ela para enfrentar essa guerra. Então, uma coisa é essa, ela não fosse uma mulher conhecida pelo povo, jamais Baraque ia ter lá, que era, né, um homem de guerra, e ia ter essa mulher pedir ajuda para ela. Nessa guerra houve ampla cooperação entre as tribos, tanto que Débora, que morava no sul de Efraim, né, perto do território de Judá, em resposta à ameaça do norte, ordenou que os israelitas mandassem tropas contra Cícera. Então ela vai, Cícera aqui no caso não é uma mulher, tá? É o general comandante do exército inimigo. Então, só para você não confundir aí. Cícera aqui é um homem. E aí acontece, aqui ela começa a ajudar, porque ficou sabendo da guerra, né, foram até ela, e ela manda chamar algumas tribos aí para ajudar nessa guerra. Pela localização da guerra, é muito possível que outras tribos próximas do local teriam ajudado, tá? Até pelo número de carros, de tiros e tal. A Bíblia não dá todos os dados, mas muito possivelmente, até porque as tribos faziam fronteiras umas com as outras aí. Baraque hesitou de ir para a guerra, talvez compreensível face às forças bem superiores do inimigo. Então Baraque chega para ela e fala assim, olha, eu vou para a guerra, se você não for, eu vou para a guerra. Por quê? Olha a guerra que está me mandando, eu mandei com 10 mil, mas o camarada tem 900 carros só de ferro lá, meu, como que eu vou para uma guerra dessa? Né? E aí, logicamente, um homem de guerra é diferente de um profeta. E aí, o que talvez Baraque não tinha entendido ainda? Que a guerra se vence primeiro espiritualmente. Vamos lá, novamente, lá em Jericó, um exemplo que eu sempre uso, porque nós acabamos de estudar. Jericó, a guerra foi vencida primeiro pelo exército? Não. Primeiro a guerra foi vencida espiritualmente, depois foi pelo exército. Tanto que em Ai não venceu ela espiritual, o que aconteceu? No primeiro momento, foram lá subestimar o inimigo. Manda só 2 ou 3 mil homens, que é mais que o suficiente. Não venceram ela espiritualmente. Foram tentar vencer a força do braço, o que aconteceu? Perderam. E eles tinham homens, muito mais homens do que tinha em Ai. E perderam a primeira guerra. O primeiro contato deles saiu lá com mais de 30 camaradas feridos, lá tiveram que correr, fugindo do povo de Ai. Uma cidade pequena, se comparado à população que já tinha, a população de Israel. Então, veja bem, por quê? Porque precisava vencer o mundo espiritual. E aí sim, Josué foi lá, se rasgou diante do Senhor. Antes a gente tivesse ficado lá, né? Tivesse deixado ele de lá, agora todo mundo vai saber que a gente perdeu, a gente vai ser envergonhado, não Senhor. Aí o Senhor falou o seguinte: se limpa, se purifica, tem coisa contaminada, aí tira a coisa contaminada. E uma das coisas que nós temos que entender, você pode ser homem de guerra que for, querido, mas se você não se limpar espiritualmente, você vai para a guerra, a possibilidade de você ter êxito é zero. Porque você está indo em pecado, está indo em contaminação, vai ter êxito como? Não vai ter. Então, a primeira coisa que a guerra tem que ser vencida é espiritualmente. Então, aqui, por mais que Baraque fosse um homem de guerra, sem, né, uma força espiritual, a guerra ia ser fadada ao fracasso. Amém? Então ele diz que se Débora não fosse com ele, ele não iria. E olha o que Débora responde para ele no versículo 9. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida, que aí empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor a entregará a Cícera. Só que aqui está dizendo que as mãos, né? Cícera, o general inimigo, vai ser entregue nas mãos de uma mulher, mas que não seria, então, nas mãos de Baraque, e também muito menos na dela. Que não era ela, mas também não seria na mão de Baraque. Mas aqui o que ele estava querendo? Ele estava querendo um apoio espiritual, é evidente, né? Na realidade, com o número reduzido, talvez ele quisesse o quê? Que a profetisa, pois se sentiria, ou teria certeza que a presença de Deus estava indo com ele para a guerra. Então, talvez por isso ele buscasse que Débora fosse com ele, porque veja bem, um homem naquela época me pediu uma ajuda, que seja profetisa, juíza, para uma mulher naquela época que não tinha, né, até então não é citado nenhuma com um grau de, né, de importância, importância política aqui e espiritual, como era no caso da profetisa, porque Miriam também foi citada como profetisa, mas não fala nada mais do que a gente viu ela subordinada a Moisés. Agora que todo o povo, dependendo dessa mulher, era algo importante. Amém? De qualquer forma, ela exorta Baraque e deixa claro que a honra dessa batalha seria de uma mulher e não seria ela. Cícera, o comandante, sobe então com seus 900 carros contra Israel. Então a peleja aqui começou.
Cícera levantou, pegou seus 900 carros aí e correu para lá, e o Senhor vai dando direção de como deveria ser vencida essa guerra aí. Por isso, voltamos lá. A história que eu preciso do quê? Eu preciso da arma espiritual para vencer essa guerra. Débora, por sua vez, dá ordem a Baraque, sobe, porque hoje é o dia que o Senhor entregou a Cícera nas nossas mãos, do povo de Deus. Baraque desceu para a peleja com 10.000 homens, e o Senhor derrotou a Cícera, que desceu do carro de ferro e fugiu. Porém, todos foram mortos a fio de espada. Então, o que acontece? O Senhor deu vitória, vai dando instrução como ele deveria fazer para ter essa vitória, só que Cícera desce num dos carros e foge, né? O comandante aí sai fugido, e todo o povo que ficou lá morreu a fio de espada. Então, a vitória, o povo de Deus teve vitória, teve êxito, tudo isso. Só que Cícera, que era o comandante, ainda estava vivo. E aí vamos ver lá. Logo na seguinte, vem na minha Bíblia, está como Jael mata a Cícera. Vamos lá, vamos ler do versículo 17 ao 21. Porém, Cícera fugiu a pé para uma tenda, a tenda de Jael, mulher de Heber. E Jael também aqui, essa passagem aqui é usada nos nomes, né, que sugerem o sexo oposto, mas o caso aqui de Jael é mulher aqui, e Cícera, um homem. Então, porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, quineu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber. Então, como havia paz entre as duas cidades, né, entre a casa de Heber e o rei Jabim, o que Cícera fez? Foi buscar apoio lá. O comandante falou: vou buscar abrigo lá, para que não me achem, para que não me matem. Afinal, todo o povo estava sendo consumido. Pois bem, vamos lá. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela o pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. A ele disse mais: põe-te à porta da tenda, há de ser que se vier alguém te perguntar: há alguém aqui? Responda não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele, e ele lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu Cícera. Então, olha o que a mulher faz aqui. Ela fala: não, tudo bem. Ele pede: fica lá na porta, se vier alguém perguntar alguma coisa, você fala que aqui não tem ninguém, que vai tudo bem. E aí Jael, o que faz? A mulher, a esposa de Heber, vai lá e prepara um leite, dá um leite para ele, cobre ele, bota ele para dormir. Afinal, estava cansado da guerra, e ele apagou no sono. O que ela fez? Ela vai lá, pega uma estaca, possivelmente para amarrar a tenda, para a tenda não cair, não voar, enfim. Vai lá e põe no crânio e crava. Tanto que ela bate, tanto que ela queria realmente matar o camarada, e chega a vazar a cabeça dele e pegar na terra. Isso está escrito, acabei de ler para vocês, presta atenção aí. Jael então saiu de encontro com Baraque, que procurava general Cícera, e ele disse que ele era morto. Assim, a profecia de Débora se cumpriu. Qual era a profecia de Débora que ela falou lá para Baraque? Que o Senhor iria dar vitória, mas que não seria nas mãos dele, seria nas mãos de uma mulher. E aqui se cumpriu aquilo que o Senhor tinha determinado. Por quê? Quem matou ele foi uma mulher, Jael, né? E não foi nem Débora e muito menos Baraque. Uma morte naquela época de um general por uma mulher era algo deprimente naquele tempo. Então você imagina a repercussão disso, porque uma mulher matar um comandante, uma coisa seria uma mulher matar talvez um oficial lá, um camarada de guerra, mas uma mulher matar um comandante como era Cícera, que todos temiam, tanto que saiu, né, com toda a polpa achando que ia vencer o povo de Israel. Então presta atenção no significado de tudo isso, né? Débora é uma das 5 mulheres chamadas de profetisa no Antigo Testamento, e eu quero falar algumas delas, se você quiser anotar aí, só para efeito de conhecimento. Uma das profetisas é falar sobre Miriam, que eu comentei para vocês, que está lá em Êxodo, capítulo 20. O Senhor a chama de profetisa, fala nas Escrituras. Então, se você quiser, está lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 20. Uda
também uma mulher que é falado, que também é chamada de profetisa, não se fala muito dela, só fala que Uda profetiza, está lá em 2 Reis, capítulo 22, e em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 34, também fala dela, mas só menciona que ela era profetisa, não fala mais nada, a história não relata. E também de uma mulher que não fala nem o nome, mas fala que era profetisa, que é a profetisa, a mulher de Isaías, que está lá em Isaías, capítulo 8, versículo 3. Amém? E depois fala de uma profeta de mentira. Essa vez que ministrou recentemente, talvez muitos de vocês lembram, que ela fala de Noadia, profetisa de mentira. E, logicamente, aqui, como foi falado agora, a juíza dela, Noadia, profetisa de mentira, está lá em Neemias, capítulo 6, versículo 14. Uma mulher que estava de trabalho naquela época lá, para Neemias, né? Tentou conturbar tudo que pôde lá, nós vamos ver depois do livro de Neemias. E agora, como eu acabei de falar para vocês, Débora, juíza e profetisa, a única mencionada não só como profetisa, mas também como juíza. Amém? Capítulo 5. Então, nós vimos aqui a vitória, né, de Débora, aqui, né, do povo de Israel, saindo da opressão de 20 anos, né, do inimigo. Então, uma vitória muito importante. O capítulo 5, na minha Bíblia, está como o cântico de Débora. É um cântico que ela fez para exaltar, né, a vitória que o Senhor tinha dado, né, uma vitória importante depois de 20 anos de opressão. Então, eu não vou ler ele todo, mas é um cântico aí. Nesse capítulo contém uma canção da vitória de Débora e Baraque. O hino louva a Deus pelo triunfo sobre os cananeus. Este cântico relembra a canção da vitória de Moisés e Miriam, lá em Êxodo 15, que é onde o Senhor, inclusive, fala que ela é profetisa, né? Quando eles foram passar o mar, Miriam foi cantando, né, na frente, foi louvando na frente, né? Ou seja, foi louvando quando eles passavam, que naquela época os sacerdotes iam sempre à frente, mas aqui nessa situação que acontece, Miriam foi cantando aí, amém? O que se lê nesse cântico é um apelo de adoração, no início e no final, é claro, com louvai ao Senhor. Portanto, uma visão poética dos acontecimentos relacionados à guerra contra Jabim, rei de Canaã, como estava Israel, né, contaminada pela idolatria. Como ela se levantou como mãe daquele povo, e sem armas ou exército suficiente para aquela guerra, mas por intervenção do Senhor houve vitória. Então aqui você vê que a vitória foi muito importante, muito significativa, tanto que ela faz um cântico, aí, um louvor, adorando ao Senhor por essa vitória, porque ela não tinha nem armamento e nem muito menos homens suficientes para vencer essa guerra. Então, logicamente, ela está entendendo e foi dar glória para aquele que deu essa vitória. Só teve êxito, por quê? Porque o Senhor havia dado essa vitória. Amém? Depois vamos lá. Uma informação importante no último versículo que fala aí, desse capítulo, é a informação de que tiveram paz por 40 anos. Então, no capítulo 5, termina falando que o povo teve paz por 40 anos. Então, você vê, novamente, o povo vai ter paz, né, por 40 anos. E aí, quando acontece? Quando o povo fica muito tempo em paz, logo vem o quê? O povo começa a pegar um outro caminho e começa a ter problema. Vamos ver lá. Capítulo 6. A opressão dos midianitas. Vamos ler aí o versículo 1 e 2. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e cavernas e as fortificações. Então, o que acontece? Os midianitas eram chamados de gafanhotos, né? Nômades, gafanhotos, porque quando eles vinham junto com os amonitas, os amalequitas, eles juntavam lá e vinham em grande quantidade. Eram tidos como gafanhoto, por quê? Porque eles vinham, do jeito que chegavam, eles consumiam tudo. Como se o gafanhoto pegasse uma plantação e comesse toda ela. Então era como eles vinham. E aqui fala que eles começaram, o povo de Israel começou a cavar procurar algumas cavernas, as montanhas, cavar alguns buracos, para que pudesse se esconder e habitar, para que na hora que viesse os midianitas, eles conseguissem se esconder, conseguissem guardar alguma coisa para não ser totalmente roubado. Eles pegavam um gado, pegavam tudo que tinha, e embora não era só para se alimentar, eles saqueavam mesmo. Essa é o que a história relata. Então os midianitas eram uma tribo de nômades aliados dos amalequitas, vindo da região de Negueb, e os povos do Oriente, possivelmente beduínos primitivos do deserto sírio, tá?
Muito possivelmente aí. Toda vez que o povo de Israel semeava, eles juntavam, vinham com os seus gados e tudo que tinham, como gafanhotos. Por que eles chamam de nômades? Porque eles vinham com tudo que tinham. Então não vinha só para uma guerra e ir embora. Deixavam o povo lá. Eles vinham, ali roubavam e habitavam em outro lugar. Então assim, quando eles passavam, eles iam roubando, e paravam no lugar, moravam ali um tempo, por aí eles iam. E destruíam, vinham como gafanhoto, e destruíam tudo que Israel tinha. Eram tantos que não se podia contar. Inclusive, pela primeira vez, aqui é relatado que eles vinham, inclusive, de camelos. Então, a primeira vez que a Bíblia relata sobre camelos, que eles vinham com camelos. Aí, então, quer dizer, era um povo já mais avançado, algo que o povo de Israel ainda não estava se deparando pela primeira vez. Depois de anos de assolação, o povo clamou ao Senhor, lógico que não por amor a Deus, mas sim por interesse pessoal, pois estavam sendo oprimidos. Ainda assim, o Senhor os ouviu, como nós vamos ver. Então, aqui você vê, depois de 20 anos de paz, 40 anos de paz, 7 anos de opressão, o povo clamou ao Senhor e o Senhor dá ouvidos, ouviu o clamor do povo, e aí o Senhor vai mandar um socorro ao povo aí. Vamos ler o versículo 8 a 10. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, ou seja, tirou lá do Egito, quando eles eram escravos dos egípcios. E vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Você está falando, eu tirei vocês de lá, livrei de todos os inimigos do meio do caminho e dei a terra que vocês estão morando, tá? Como que diz o povo ingrato, né? E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não desses ouvidos à minha voz. Então aqui que o Senhor está falando para ele: eu fiz tudo, tirei vocês de lá, fiz vocês vencerem os inimigos, dei a terra que vocês estão morando. Sabe aquele negócio que o Senhor te dá um esposo, te dá uma esposa, e aí você faz tudo que é errado. Aí entra a prostituição, o adultério, uma série de coisas, seja de um lado ou de outro. Aí você fala: poxa, Deus, você faz para você: poxa, você não pediu um esposo? Você não pediu um esposo? Eu te dei aquilo que você pediu, que você sonhou. Aí o que você faz com aquilo que eu te dou? Você vai lá e estraga tudo. Você não pediu um filho? Eu te dei. Você se ensinou para ele os estatutos que eu te ordenei, porque a Bíblia é muito clara quanto a isso. Você fez o seu papel, você ensinou os meus mandatos para os seus filhos? Não, não fiz. Engraçado, você me pediu, eu te abençoei, te entreguei o que você fez, você me virou as costas. É mais ou menos isso. Só estou usando esses exemplos para vocês entenderem o que significava isso naquela época. E aí o povo vai lá, clamou o Senhor, e novamente o Senhor ajuda. Mas aqui o Senhor tem um recado grave. Como diz aqui, é um tapa mesmo para o camarada entender. Sabe que você esqueceu do que eu fiz para você? Do que eu tenho feito? Poxa vida, né? E aí vem o chamamento de Gideão. Vamos analisar como estava a vida de Gideão, porque o Senhor chama Gideão, e Gideão é muito conhecido quando ele fala: eu sou o menorzinho da minha tribo, o menorzinho da minha casa, não sei o quê. O Senhor vai chamar justamente a mim. Mas olha como estava a vida de Gideão, só para vocês entenderem. Vamos analisar como estava a vida dele. Gideão vinha sendo roubado há 7 anos. Né? O povo estava sendo oprimido há 7 anos. 7 anos Gideão estava sendo oprimido. Estava esgotado, porque cansado. Porque Gideão, aqui a Bíblia relata que ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que, precisava de um largar, precisava de uma eira, mas ele só tinha um largar. Então, você vai ver que a situação dele não era muito fácil. Depois ele estava, então, esgotado, desanimado, entristecido, desmotivado, abatido. Por quê? Tudo que plantava vinha lá os amalequitas, os midianitas e levavam tudo. Então não era fácil. Como todo o povo de Israel já tinha perdido muito. Porque nessas vidas vinha proteger o que dava, o que não dava eles roubavam. Então a situação dele era grave, tinha perdido muita coisa. Com todo o seu esforço, ele tentava vencer o roubo que parecia inútil as suas tentativas. Porque ele tentava, mas tipo assim, não conseguia proteger. Trabalhei. Falei: dessa vez eu consigo guardar um pouco mais, e o camarada vinha e roubava tudo. E ainda se enxergava o menor da casa dele. Então, a situação, olha a situação, estou dando o perfil de Gideão quando o Senhor vai falar com ele. O perfil dele não era dos pecados, o cara completamente desmotivado. Eu acabei de falar para você, entristecido. O cara, por quê? Porque tudo que ele fazia, trabalhava um ano inteiro lá plantando, cuidando, quando vinha os inimigos, levava tudo. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Você tem tudo aquilo que você batalhou anos e anos,
né? Lógico que Deus te abençoou, e aí vem o inimigo e te leva tudo isso. E no caso aqui, a gente sabe que foi por conta de quê? De desobediência. Então, uma coisa é a gente estar no deserto, ser lapidado, né? E aprender algumas coisas, e outras é que nós nos colocamos nesse deserto, por quê? Porque desobedecemos ao Senhor, a desobediência, né? Então, tudo isso poderia gerar uma visão distorcida de Deus, né? De que Deus fez tudo isso, que Deus é o culpado de tudo. Teria ele desamparado a Gideão, porque o que ele pensa? Então, Deus me desamparou, né? Porque nós adoramos ao Senhor e olha a situação que nós estamos. Quem nunca fez essa pergunta? Aliás, o povo está fazendo carta aí, o propósito que terminou no dia de hoje às 18. A Bissa colocou o áudio, ainda não ouvi, mas vocês devem ter ouvido alguns de vocês, ou ouvir. Está lá para escrever uma carta para Deus. Será que, como Gideão, pensaram, poxa, Deus me abandonou, Deus fez isso? Quem nunca pensou assim, nunca falou consigo mesmo? Deus me abandonou, porque é o que eu estou vivendo. Imagina Gideão. Então, como ele recebeu o Senhor? Você imaginou como ele recebe Eu contei para vocês até agora o perfil de como ele se achava, como estava a vida de Gideão. Imagina agora o Senhor vai falar com ele. Como é que ele vai ser recebido? Com a situação que ele estava, como é que você receberia o Senhor? Vamos ler lá, versículo 11 ao 16. Então veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Orfa, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Por que ele estava malhando? Lagar é aquele lugar onde você amaceta a uva lá, coloca a uva lá e amaceta para virar o vinho, certo? O suco, enfim. E aqui ele estava o quê? Ele estava tentando guardar porque os midianitas não estão malhando trigo no lagar, que onde você amacetaria a uva, ele está malhando trigo. Para malhar o trigo, ele precisava do quê? De uma eira, de um lugar grande, para que ele pudesse colocar o trigo para secar, enfim, para ele separar lá, fazer o que ele tinha que fazer. Mas não, ele estava num lugar pequeno, onde se amaceta o vinho, estava guardando o trigo ali, estava trabalhando o trigo ali. Por quê? Porque se ele colocasse lá e viesse os midianitas, não era obrigado a fazer nada. Então ele era obrigado a trabalhar numa outra condição. Isso é uma coisa que o Senhor de Deus tem que aprender. Nem sempre a gente vai ter aquilo que a gente gostaria para trabalhar naquele momento, mas eu vou fazer da forma que dá para fazer. E aqui, Gideão nos ensina muito isso. Ele queria uma eira para malhar, mas ele não tinha. O que ele fez? Ele usou um largar. Ele não podia? Vou usar o largar. Então, às vezes, é preciso nós nos mudarmos para aquela situação. Agora, isso não quer dizer que ele trabalhasse feliz. Por quê? Porque se ele queria uma eira, ele estava trabalhando em uma condição bem diferente daquilo que a matéria-prima dele precisava, logicamente ele não estava feliz, né? Então, Gideão precisava de muita coisa. Vamos ler o versículo 12 aí. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que me sobreveio tudo isso? Que és que tem feito todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir o Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Olha a primeira coisa que ele fez. Olha, se é o Senhor fez tudo isso, né? Por que me sobreveio tudo isso? Aqui eu acabei de falar para vocês. Na hora que a corda apertou, o que ele falou? Por que me veio sobre mim tudo isso? O Senhor não é um Deus maravilhoso? O Senhor não libertou meu pai lá, o nosso parente lá do Egito? E agora está entregando a gente à mão dos midianitas? Por que tudo isso? Questionamento natural que a maioria das pessoas faz. Então, se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Vamos lá de novo. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe diz: ah, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis a minha família é a mais pobre de Manassés. E eu, o menor da casa de meu pai, tornou-lhe o Senhor, já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Para que o Senhor fala para ele assim: no caso se você é pequeno, se você é grande, você vai ferir os midianitas como se fosse um só homem. Presta atenção aqui. Gideão, como eu disse para vocês, se enxergava como o menor de sua casa. Estava enviado, iria ser enviado para suprir todo o povo, mas ele precisava de algo ou de alguma prova. E o Senhor fala para ele: vai lá, você vai vencer, você vai fazer, tudo bem, me dá uma prova de que é o Senhor mesmo, porque
o senhor está me pedindo algo impossível. Eu sou o menorzinho da minha casa, minha tribo é a menor tribo. Ele começa a dar todas as condições para ele não ir. Parecia Moisés falando lá, senhor, eu sou gago, eu não posso ir, eu tenho dificuldade de não falar. Né, Moisés? E Gideão está fazendo a mesma coisa. Lógico que ele sabia a opressão que era o inimigo e fez de tudo para não ir. Ele queria um sinal, então, de Deus. Se for o Senhor, espera aqui até que eu volte com cabrito e asmos. Ele iria preparar. Gideão entregaria uma oferta voluntária e não pelo pecado. E assim ele fez, ele prepara essa oferta. Vamos ler o versículo 20 ao 23 aí. Ele começa a preparar toda a comida lá, preparando para o anjo. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo, e assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou na carne e os bolos asmos. Então subiu um fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e lhe disse: ai Deus, ai de mim, Senhor Deus meu, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então aqui ele tem uma informação importante. A primeira, agora ele já tinha a certeza que era o Senhor com ele, e o Senhor falando que vai tranquilo, que eu sou com você, que você não vai morrer. Observação aqui. A oferta de Gideão que ele entregou naquela época, um cabrito, essas coisas, era muito importante, representava um presente muito importante, considerado ainda mais uma época de escassez que ele estava tendo. Então aqui, olha só, Gideão falou assim: ao Senhor, então espera que eu vou preparar um cabrito, quer dizer, era uma oferta importante no momento de escassez. Eu acabei de falar para vocês que os midianitas vinham e consumiam tudo que eles tinham, roubava, levava tudo. Então o camarada entregar uma oferta dessa naquela época, onde estava tendo escassez, não era fácil de se entregar. E ele entrega ali não pelos pecados, mas uma oferta voluntária. Eu quero entregar uma oferta de amor. Como o valente de Davi, que a bispo ministra todo dia de manhã. Eu quero entregar um valente de Davi, não quero entregar pelo meu pecado, para aquilo que eu deixei de fazer. Eu quero entregar uma oferta de amor. E foi o que ele fez, entregou uma oferta voluntária. Gideão, além de entregar sua oferta, que foi aceita, ele ainda construiu um altar ao Senhor, um memorial diante do Senhor. Amém? Até aí, pessoal, porque o capítulo 6 ainda, acho que dá para a gente ir, pode ser mais um pedacinho? Vamos lá. Gideão, vamos falar sobre o altar de Gideão, depois eu falo sobre como que ele vai vencer a guerra, fica para sexta-feira. Vamos lá. Gideão agora começaria o seu primeiro teste. Agora Gideão vai começar um teste, realmente, se ele serve ao Senhor mesmo, se ele entendeu aquilo que ele foi chamado, aquilo que o Senhor tem para ele, se ele vai cumprir tudo na íntegra aí. Vamos ler o versículo 25 até o 26. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Opa, um boi novo, preparado, né? Não é o primeiro, que era o segundo lá. E derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que estava junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo desse baluarte e camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha dos postes ídolo que vieres a cortar. Então olha o que o Senhor está falando para ele aqui. Para ele ir lá, bom, primeiro pegar o gado do pai dele. Então já começa ainda na fase de entregar sua oferta. Segundo ponto, o Senhor fala para ele destruir o poste ídolo, Deus Baal, que o pai dele tinha levantado. Então você está entendendo por que a miséria bateu na porta, por que essa assolação bateu na porta de Gideão? O pai dele estava adorando o quê? Adorando outros deuses. Não só adorando, como fez um poste ídolo, como fez um altar para outros deuses. Então aquilo que Gideão estava enfrentando tinha um porquê. O povo todo estava contaminado, assim como estava o pai de Gideão, também estava contaminado. Então a contaminação tinha entrado no povo de Israel. E aqui está a prova muito clara disso, que na própria família de Gideão, que foi levantado, existia isso. Só que aí o Senhor fala para ele: vai lá e destrói o altar que o seu pai levantou. Tem noção do que significava isso? Que oferta era essa? Era uma oferta difícil de se entregar.
Aqui, se eu fosse falar para você alguma coisa, você falava, vou entregar lá um dinheiro que eu tenho guardado, eu vou entregar, talvez seja fácil. Mas você imaginou Abraão entregar Isaac? Aqui está pedindo uma coisa que não era dele, era do pai. E mais, destruir aquilo que era ídolo do pai. Não era fácil entregar essa oferta. Deixa eu falar, faz o seguinte ainda. Pega as madeiras que você derrubou lá do poste ídolo, que você pegou lá, e usa como lenha para poder entregar o holocausto. Está entendendo isso aí? O pai vai acordar no dia seguinte, chega lá, cadê? Eu posso, cadê meu Deus aí que eu adoro? O Deus que ouve, que é surdo, que é mudo, né? Que é cego. Preste atenção aí. Era preciso colocar toda idolatria por terra. A primeira coisa que o Senhor vai fazer, eu vou fazer a obra na tua casa, mas a idolatria precisa sair daí. Então, se você está achando que você vai viver milagre com contaminação dentro da tua casa, desculpa, não vai. Precisa tirar a idolatria. Precisa tirar a contaminação do meio. Onde há contaminação, Deus não vai habitar naquele lugar. Onde há o Espírito Santo de Deus, onde está o Senhor, não há trevas. Trevas com a luz não se mistura. Então nós temos que fazer o quê? Primeira coisa é a limpeza. E a primeira coisa que o Senhor falou para ele, para poder haver a limpeza do povo de Israel, tinha que eliminar os postes ídolos, tinha que eliminar todos os outros deuses que tinha no meio do povo que tinha sido contaminado. Depois de 40 anos de paz. Amém? Então precisa entregar. E outra, entregar uma oferta e também destruir os altares familiares, que significava quebrar toda a legalidade e o domínio dos espíritos hereditários que querem nos manter debaixo do mesmo jugo. E aqui, só fazendo parênteses, quem é da Hebron sabe o que eu estou falando, que a Hebron nós fazemos por interior. Né? Vamos quebrar toda a hereditariedade. Ah, mas você conversa, vai ler a Escritura. A bênção é até a tua quarta geração. Né? A palavra nos deixa claro, até a tua quarta geração a bênção vem. A maldição também vai até a quarta geração, querido. Então, aquilo que foi habilitado vai gerar o quê? Hereditariedade sobre os teus amados. Então, não pense em você que você vai fazer acontecer e depois não quer acontecer com os teus filhos. Para os teus filhos, o que vai acontecer? Você habilitou, vai colher. E às vezes está colhendo coisas que foi habilitado pelo pai, pela mãe. Então, por que nós fazemos a colheita interior? Para eliminar, né? Quebrar essa hereditariedade que existia. O que o Senhor fez aqui com ele para quebrar essa hereditariedade? Mandou ele destruir os altares. Ó. Vai lá e destrói os altares que a sua família habilitou e que está trazendo hereditariedade que causou tudo isso na tua vida. Você está tendo que malhar o teu lugar, por quê? Teu pai habilitou, teu pai fez um Deus dentro da tua casa. Teu pai levantou um altar dentro da tua casa. Então precisa ter essa limpeza. Então, Gideão, você vai lá e destrói tudo isso e eu vou colocar por terra toda a hereditariedade. E aí você vai começar a prosperar. Você consegue entender isso? É muito sério, gente. É muito sério mesmo, porque é quebrar esterilidade, mas para isso precisa haver limpeza. Então, a primeira coisa que aconteceu é acabar, é tirar esse jugo que existia sobre a vida de Gideão, que vinha habilitado pelo próprio pai. Então, ele tomou 10 homens e mesmo com medo, por ser a casa do pai dele, não era fácil, então fez a noite, foi à noite lá, pegou 10 homens e foi à noite para a casa do pai para destruir tudo isso, né, como o Senhor tinha ordenado ele. E aqui fala sobre o poste ídolo. O que é um poste ídolo? Refere-se a Zera, a deusa cananeia. E eu já falei para vocês, falei nos na segunda-feira sobre esse poste ídolo aí, o que é, como se fosse, a questão da minha camiseta, só que um formato diferente, lembrava muito próximo do membro humano, da fertilidade, né? E toda a prostituição que podia lá. No entanto, naquela noite, na madrugada, alguns homens viram o que ele fez. Ele botou fogo, lembra? Além de derribar lá, o Senhor falou para ele pegar aquela madeira e usar para botar fogo, para acabar com ela de vez. No entanto, naquela noite, de madrugada, alguns homens viram o que havia acontecido e mais que tinha holocausto oferecido no local edificado. E ele usou a própria madeira do poste ídolo. E quiseram saber quem tinha feito e falaram, foi Gideão que fez. Imagina. Agora, vai chegar para o pai dele e falar, olha, o seu poste ídolo que você tinha aí, sabe quem destruiu? Não foi ninguém, não, foi só simplesmente o teu filho que fez isso. Lógico, lá entregar o que tinha feito, né? Então, você imagina, disseram foi Gideão. Quiseram matar ele, pedindo que o próprio pai o levasse para fora da cidade, que fosse morto. Afinal, ele tinha destruído os deuses dele. Mas o pai, muito sábio, disse, se eles quiserem, deixe que Baal se defenda, né? Fala sério. Bom, por que vocês querem matar meu filho? Ele não mexeu com Baal, eu deixo que Baal se defenda, porque vocês estão tomando a dor de Baal. Baal não é um Deus? Olha,
O homem foi sábio aqui, né? Lógico, ele tratava do filho dele. Se fosse o Senhor, tinha mandado matar. Mas como era o filho dele, o que ele falou? Ué, se Baal é Baal, não é um Deus aí, então assim, deixa ele se defender. Não precisa ninguém defender ele. Eu não sei que você justifique ele sem defender ele. Fica tranquilo. Pode deixar que Baal se vira. E ele faz exatamente isso. E assim, depois desse dia, passaram a chamá-lo de Jerubaal. Então, aqui começaram a chamar Gideão de Jerubaal. Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Logo se juntaram os inimigos, midianitas, amalequitas e os povos do Oriente, no vale de Jezreel contra Gideão. Mas o Espírito do Senhor se revestiu nele e convocou as tribos para saírem com ele para a guerra. Vamos ler do versículo 36 a 40. Disse Gideão a Deus: se has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o seu orvalho estiver somente nela, a terra seca, e a seca a terra ao redor, então conhecereis que há de livrar Israel por intermédio, como dissesse. Então, que ele pede um sinal para Deus, aí ele coloca lá, fala, olha, se só, eu vou colocar o algodão lá, se só o algodão estiver molhado no dia seguinte, e a terra toda em volta estiver seca, eu sei que o Senhor está comigo nessa guerra. Gideão, bem sendo um cara que pediu prova para Deus, é Gideão. Só que às vezes você está falando assim, poxa, mas você era tão desconfiado. Olha que muitos de nós fazemos igual a Gideão, se não fizemos pior. Né? Pior ainda, pedimos muito mais sinal para Deus. Isso é a coisa mais comum. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada, apertando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. E disse mais a Gideão, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar eu só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça a prova com a lã, que sobre só a lã esteja seca e a terra ao redor haja orvalho. Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Então aqui Gideão, mais uma vez pediu, falei, não, vamos fazer o inverso, aqui foi fácil. Vamos fazer o inverso agora? Só o orvalho vai estar seco e todo em volta vai estar úmido. E isso o Senhor fez. Então aqui Gideão pedindo uma prova se Deus estava com ele. Então realmente é muito a gente, né? Nós fazemos muito isso. Deus, o Senhor está comigo, dá um sinal do seu favor, o Senhor está comigo nessa peleja, né? O que vemos aqui é que ele ainda tinha suas inseguranças quanto a ser usado como instrumento. Então a gente sabe o que é quando Deus fala uma coisa para você e a gente tem insegurança. Será que realmente é Deus que falou comigo? Será que eu vou ter vitória nessa peleja mesmo? Essa insegurança é normal, ainda mais vindo da história que vinha ele. O cara entristecido por conta de tudo que está acontecendo, oprimido, né? Tem um trabalho completamente difícil para fazer por conta da opressão do inimigo, vivendo em caverna, vivendo em buraco, trabalhando numa situação precária perto do que ele precisava. Então não era fácil, e ainda mais tinha comprado uma guerra aqui, destruindo os deuses do próprio pai e de todo o povo que se levantou contra ele. Então ele falou, vou para a guerra, então o Senhor me dá isso. Todo mundo se levantou contra ele, para lá em Jezreel, e aí ele falou assim, o Senhor me fala, então o Senhor vai comigo para essa guerra, porque olha a minha situação aí, derrubei Baal. Agora o povo estava indo para cima de mim, já tinha problema com o meu pai, então me chamando até de Baal. Me dá sinal. E aí ele pede os 2 sinais para o Senhor. Ele já tinha pedido um sinal lá com os cabritos. É o Senhor comigo, espera que eu vou preparar o cabrito e vou entregar uma oferta. É uma oferta importante. Depois ele entregou a segunda oferta ao Senhor, que foi destruir os deuses que o pai dele tinha construído, os deuses familiares, destruir todo esse laço, todo esse jugo. E agora ele pede mais um sinal para Deus, porque agora a guerra, a peleja era grande, nós vamos, o número de homens que ele vai enfrentar são mais de 100 mil homens, 132 mil homens. Se não me falha a memória, eu vou pedir para vocês na sexta-feira, eu trago o número certinho. Então não era uma guerra assim para se enfrentar. Por isso ele pediu um sinal para Deus e Deus, logicamente, deu sinal para ele. Amém? Glória a Deus, pessoal. Então, fechamos aí o capítulo 6 na sexta-feira. Capítulo 7 aí vai bombar com a guerra que Gideão vai enfrentar. Então fica ansioso aí, porque eu quero ouvir o que Gideão vai fazer na sexta-feira. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar com vocês aí, finalizando o dia de hoje. Passei 10 minutinhos, vocês me perdoem. Amém? Mas tranquilo, estava bom demais, né? Só para a gente finalizar o capítulo 6, eu vou ficar pela metade. Eu ia ficar pela metade, mas faltava só um pedacinho, então nós já fechamos o capítulo 6. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus.
Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Deus, por essa noite extraordinária, por essa palavra que nos foi ministrada, Senhor. Quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, Pai. Toca cada um que recebeu essa ministração hoje. Toca, cura, liberta, restaura e aviva, Pai, em nome de Jesus. Toca cada um que vai ver na retransmissão, Senhor. Seja curado, libertado, restaurado da mesma forma, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua palavra possa se propagar, que possa chegar aos quatro cantos dessa terra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir também, Senhor, em nome de Jesus, que visite os familiares, visita cada um, Pai, que não pode estar, que não possa ver a transmissão, mas que através das vidas de cada um que ouviu essa palavra hoje, seja tocado, liberto e restaurado, Pai, em nome de Jesus. Eu, como servo e ministro do Senhor, envio vocês numa noite extraordinária, debaixo de poder, de unção e de autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Espero vocês, então, sexta-feira, em nome de Jesus, para a gente continuar o capítulo 7 aí em diante, amém? Não esqueça de compartilhar, amanhã cedo já está no YouTube aí o material, quem quiser ver no YouTube, eu preferi compartilhar pelo YouTube, a partir de amanhã você já compartilha aí pelo YouTube, amém? Eu não consegui, não aparecer o nome de todo mundo que participou, então peço desculpas, o Facebook não mostra o nome de quem entrou, então sintam-se todos abraçados aí, glória a Deus, obrigado por ficarem comigo aí uma hora, amém? Glória a Deus, Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau. Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama. Glória a Deus. Fechou. Vamos lá. Vamos ver se a gente vai ficar um pouquinho mais no Facebook aí.